Entrar nas redes sociais atrás de informação é uma boa para se dar bem em sociologia? Se o estudante se limitar a esse exercício das redes sociais, não. Existem pesquisas que dão conta que o estudante brasileiro ele acessa muito as redes sociais, não é? Mas ele acessa muito pouco as redes que possibilitam informações científicas, fontes alternativas de conhecimento para além da grande mídia. Então fica essa luzinha vermelha, essa observação em relação à necessidade desse estudante procurar outras fontes. Então vamos ver uma questão? Vamos. Então vem com a questão aí, professor. Bem, amigos, vamos agora à resolução de mais uma questão da área de humanas, a questão 3 do caderno amarelo. Bem, essa questão, ela fala sobre um conceito trazido, uma ideia trazida por aquele que se marcou na história da sociologia como um dos pais da sociologia. Eu estou falando do Max Weber, né? O Max Weber ele é caracterizado como um homem que produz no século XIX e, dentre os muitos conceitos trazidos pelo Max Weber, ele vai falar sobre esse processo de cientificação ocorrido no mundo contemporâneo a partir do século XIX. Ok? É uma questão que vai mostrar como o século XIX ele acabou traduzindo toda uma vontade de fazer ciência. Ciência essa, vontade essa, que, a bem da verdade, acabou se tornando uma herança do pensamento moderno que vinha se desenvolvendo ao longo de 2, 3 séculos. Nascidos lá no Renascimento, que vai se desenvolvendo também pelo Iluminismo e vai culminar no século XIX como um dos períodos em que o homem mais busca explicar o mundo a partir de processos racionais. Vamos à questão, amigos. A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Ele está mostrando que, a bem da verdade, todo e qualquer processo ligado ao ser humano, à ação humana, ele coloca que o homem, nesse momento, ele tem a pretensão de dominar toda e qualquer forma de expressão de conhecimento humano. Ok? Continuemos. Não há forças misteriosas incalculáveis. Podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Max Weber. Percebam que essa pretensão do homem do século XIX em ter o domínio, quando ele fala do cálculo, em ter o domínio científico de todas as expressões, de todas ele fala de forças misteriosas incalculáveis. Ele coloca que toda a expressão, seja ela metafísica, sejam questões míticas, podem ser dominadas, podem ser explicadas, até a questão do próprio Deus pode ser explicada através da força científica. Vamos ver o que a questão está nos perguntando. Tal como apresentada no texto, a proposição, ou seja, a ideia de Max Weber, a respeito do processo de desencantamento do mundo, evidencia o IA. O conceito de desencantamento, ele vai mostrar o seguinte. Vamos reler aqui a questão rapidinho. Tal como apresentada no texto, a ideia, a proposição de Max Weber a respeito do desencantamento do mundo. Queridos, desencantamento significa desromantizar. Nós não teremos mais sobre o mundo uma visão ficcional. O desencantar é exatamente compreender o mundo de maneira científica e de maneira racional. Vamos ver como é que ele coloca. Evidencia o quê? Letra A. Progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. Queridos, a expansão do industrialismo, ele não traz um mundo mais desencantado, não traz um mundo mais racional. Pelo contrário. O processo de industrialização acaba criando um mundo em muitos pontos irracional, como é a questão da pobreza, da desigualdade e coisas afins. Letra B. Extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. A questão do capitalismo se desenvolver no século XIX, por conta da adoção da segunda revolução industrial, por conta da introdução de novas tecnologias, não necessariamente você elimina o caráter mítico da sociedade, ou seja, acreditar em coisas que não há uma explicação racional, que é o mito, né? A narrativa que explica alguma coisa, mas sem base científica. Letra C.
Emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. Eles não promovem essa questão de você desencantar o mundo, tornar o mundo mais científico. Não necessariamente você se liberta, você rompe com uma forma de pensar. Pelo contrário, até o pensamento mítico, até o pensamento metafísico, que envolve questões religiosas, eles possuem a pretensão de também explicar. Então, não necessariamente você precisa romper, não há essa emancipação. Vamos à letra D? Afastamento de crenças tradicionais, como uma característica da modernidade. Percebam que aí nós temos uma dica. Eu falei lá naquela introdução que o homem ele vinha carregando no período da modernidade o desenvolvimento de um pensamento, de uma visão mais científica, de uma visão e um pensamento mais racional. Ou seja, ele começa a se afastar de visões mais míticas, de visões mais românticas, de questões que ele não poderia dar conta pela ciência, ou seja, ele começa a se afastar, mas ele não rompe. Isso, com certeza, é a letra D. E a letra E, fim do monoteísmo, condição para a consolidação da ciência. Ou seja, a ideia de você se afastar, de você finalizar na crença de um Deus só. Ou seja, não há nenhuma relação em que o fato de você eliminar a ideia de Deus como um só com a consolidação da ciência. Queridos, muito obrigado. Até a próxima. Professor, quando a gente estuda isso no colégio? Mais uma vez pensando as ciências humanas, né, na sua integralidade. História, quando o estudante ele tem a possibilidade de fazer aquele percurso, Renascimento, Iluminismo, Cientificismo, século XIX. Mas, muitas vezes, esse percurso é feito segundo uma tradição iluminista. Esse percurso ajuda bastante o estudante a conseguir mapear, ter os fundamentos gerais para olhar a questão e buscar solucioná-la. Porém, a resolução dessa questão com um maior grau de segurança exige esse conhecimento específico e nem sempre os currículos da própria disciplina conseguem dar conta da complexidade do conceito e da complexidade da discussão. E quem quer, então, aprofundar, conhecer mais, você tem alguma dica, alguma fonte bacana? Estudar. Estudar. Procurar, junto aos seus professores, debater a modernidade e todos os paradoxos dessa modernidade. Desse debate surgem possibilidades de leituras distintas em relação ao mundo social. E além dos livros, tem material na internet? Tem muito. Olha, blogs, sites. Eu considero essencial o acesso dos jovens a esses portais, porque eles possibilitam uma multiplicidade de curtas que a grande mídia não acessa, não possibilita a esses jovens, e curtas, documentários que versam sobre uma multiplicidade de temáticas essenciais para esses jovens, né? Sede por conhecimento. Sede por conhecimento. Professor, muito obrigado pela sua contribuição, de verdade, viu?